Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Este é o Dr. André Luiz. Seja muito bem-vindo. Há muitos anos, nós conseguimos reencarnar um grupo aqui da cidade. A nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Quantas e quantas vidas nós já vivemos? O que é realmente importante agora? O que vale mesmo é amar. Cadê o amar, amar, amar? Nada mais importa. Fato é que a próxima vida é sempre a mais importante de toda a nossa história. Rapaz, eu vou te fazer um médium dos bons. É assim que se demonstra o verdadeiro valor da fé. Essa mulher ir embora, Amanda. Contenham-se, senhores. Estamos falando de uma mulher grávida. Você tem tudo a ver com a morte dele. Você tem tudo a ver com a minha morte. Sou o seu anjo da guarda. A gente ama você do jeito que é. Deus do céu. Te aceitamos. Venha comigo. Alguma dúvida? Tô mais do que pronto, mensageiro. Olá, dona Sueli, muito bom dia. O primeiro programa do ano, né? Bom dia. A luz do Bom espiritismo dia, através Tavares. dos espíritos, né? Graças a Deus estamos aqui e ao muito bom dia a todos.
que o ano 2024 seja de muita tarefa no bem e que a gente continue aqui firmes nesse propósito da divulgação. A gente já começa o ano pensando nessa importante divulgação do filme que Tavares trouxe aí para a gente. Nós estamos espíritas empenhados nesse projeto, porque é importante a gente seguir lá e encher as salas cinematográficas para a gente valorizar a nossa doutrina e divulgá-la, né? E é esse nosso propósito aqui, que Jesus nos dê bastante, eleve nosso ânimo, a nossa vontade, para que a gente siga firme no nosso propósito. E aqui também a gente siga com o estudo do Livro dos Espíritos, importante para o nosso caminhar, é o nosso roteiro certo para a gente caminhar entendendo o que nós vimos fazer aqui no planeta e o nosso propósito até o fim dessa encarnação e continuar a nossa jornada. Então, aqui a gente tem um roteiro certo para a gente seguir no Livro dos Espíritos. É importante a gente conhecer que a gente muda o ponto de vista, né? O ponto de vista fica diferenciado, é o livro que é a base de toda a codificação, e por isso a gente precisa conhecê-lo para a gente seguir todos as contextualizações que vêm em torno do livro, e é o objetivo aqui do nosso estudo, né? Ter o conteúdo primário, fundamental para a gente seguir o nosso projeto aqui. A gente está no Livro dos Espíritos, estamos estudando o mundo espírita, né? E aí, nesse capítulo aqui, a gente já analisou que a gente morre e para onde vamos. Esse é o objetivo do nosso estudo aqui, nesse capítulo que a gente está abordando. Mas vamos primeiro no Evangelho, para então dar continuidade ao nosso raciocínio. Nós vamos dar o capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, a Lei de Amor, item 8. Então, 11 e 8. Vamos acompanhar junto comigo. A lei de amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso alcançado. Na sua origem, o homem só tem instintos, mas avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. O ponto mais alto, delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas o sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ela extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, indo além da sua humanidade, ama com amor generoso os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama porque não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são ligeiros e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, ela fez os povos estremecerem e os mártires, inebriados de esperança, desceram ao circo. Por sua vez, o Espiritismo vem dizer uma segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando sobre a morte, revela ao homem deslumbrado seu patrimônio intelectual. Mas não é ao suplício, não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Eu disse que no início o homem só tem instintos, portanto, aquele em que os instintos dominam está mais perto do ponto de partida do que do objetivo a alcançar.
Para alcançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos. Isto é, aperfeiçoar esses últimos, reprimindo os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Eles trazem consigo o progresso como a semente que encerra em si o carvalho. E os seres menos avançados são aqueles que, se despojando apenas lentamente das suas crisálidas, permanecem escravos dos instintos. O espírito deve ser cultivado assim como a terra, toda riqueza futura depende do trabalho presente. E mais do que os bens terrestres, ele vos dará a gloriosa elevação. É então que, compreendendo a lei de amor, que une todos os seres, buscareis nela os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. Essa fala aqui de Lázaro sempre nos comove e, mais do que isso, nos dá responsabilidade diante da nossa encarnação, né? Da nossa elevação, do nosso conhecimento, do nosso aproveitamento do nosso conhecimento intelectual para realmente trabalhar a nossa moral. Então vamos à nossa prece. Mestre Jesus, estamos aqui, Mestre, atendendo o seu convite de amor, para amar sempre. Obrigada, Mestre Jesus, por ter deixado para nós o caminho a percorrer. Com muita gratidão, iniciamos o ano de 2024 com um projeto fortalecido por obra desses espíritos amorosos que, a comando de Deus, de Jesus, seguem-nos, intuindo, levando muitas vezes a cada um no seu colo para caminhar com mais determinação em direção à perfeição. Que a gente possa utilizar todos esses conhecimentos que vimos aprendendo ao longo das nossas encarnações, mas agora fortalecidos e certos, mudando o nosso ponto de vista, deixando os nossos instintos mais apagados e elevando nossa moralidade, que a gente possa, então, desenvolver a nossa tarefa de amor em direção à nossa perfeição, que é o nosso objetivo primário. Que esses espíritos amigos estejam junto a nós, nos inspirando, nos intuindo, nos amparando para que a gente faça o melhor estudo, mas que, acima de tudo, esses conhecimentos sirvam para que a gente seja cada vez melhor, olhando o outro com mais carinho, olhando para nós mesmos com esse mesmo carinho e com um objetivo mais fortalecido no bem. Que a gente tenha um 2024 com alegria e a certeza de que estamos acompanhados. Obrigada, Mestre Jesus, e acima de tudo, a Deus. Graças a Deus. Então, vamos nós, né, gente? A gente está aqui começando o nosso ano, começando aqui o nosso tema, dando continuidade ao nosso tema do Livro dos Espíritos, e nesse ponto a gente vai entrar no tema perturbação. Perceba o seguinte, nós, na sequência, o livro dos Espíritos, como toda a obra de Kardec, tem um raciocínio muito retilíneo, né? Ele começa numa simplicidade, a gente entendendo que nós somos princípio inteligente, e agora a gente já entendeu que a gente está no caminho evolutivo, já passamos pela questão 76, que é importante, que ali ele já fala que você já está na humanidade. Então, ali na humanidade, depois ele retoma, né? É muito dinâmico e retilíneo o raciocínio de Kardec. Nesse capítulo, onde nós estamos estudando a vida do espírito, então a gente já entendeu que você, desencarnando, vai ter uma vida no mundo espiritual. E esse caminho é muito importante nesse ponto aqui que nós vamos
especificar hoje, que é esse ponto da perturbação, esse tema é tão fundamental que a gente até trouxe um livro que não podemos deixar de rever, porque a maioria dos espíritos já leram, que é esse livro aqui, ó, Voltei. Né? Vamos lembrar desse livro? Olha, esse livro particularmente, aqui, ó, vou repetir, ó. Esse livro Voltei é a autoria do médium Chico Xavier. A gente não pode deixar de estudá-lo e de relembrar, nós como espíritas, até porque era ali o protagonista desse livro, era um espírito que sentiu muita dificuldade nesse momento após a morte. Então, a morte do corpo físico, como diz aqui a lei de amor, você continua nessa faixa dos instintos, né, da animalidade, quando você passa e você vai desencarnar da mesma maneira que você vive. Esse ponto é que a gente tem que ter essa certeza, como você vive. É uma questão que a gente tem que perguntar para nós mesmos. Como você está hoje? E se você morrer hoje? Eu sou espírita. Vamos pensar sobre isso. Se só espírita, passou para o mundo espiritual pelo conhecimento, se vai modificar o seu comportamento lá no mundo espiritual. Nesse tema aqui, nós vamos estudar exatamente essa questão. Você não muda. Então, essa parte do conhecimento de como vai passar para o lado de lá tem que ser mais do que a compreensão, que até o Evangelho nos fala que o Espiritismo tem que ser bem compreendido, mas bem sentido. Então, a gente aqui, e nesse livro, a gente vai analisar essa questão mesmo, que o autor do livro, que o Chico Xavier e o irmão Jacó, coloca o irmão Jacó nessa situação como espírita, trabalhador da casa espírita, dedicado e trabalhando na desobsessão, conhecendo os espíritos que estão do lado de lá, conversa dele, evangelização, e mesmo assim ele não teve facilidade depois que ele desencarnou. Então, esse conhecimento a gente tem que ter uma responsabilidade, aumenta a nossa responsabilidade. Então, esse tema, para nós espíritas, é um tema assim, fundamental, mas é para a gente pensar na gente mesmo. Como eu estou vivendo agora? Se eu entendo realmente, o amado que eu entender a vida no mundo espiritual é sentir e se transformar aqui e já para ter um entendimento lá e ser acolhido por que tipo de espíritos nós vamos ser acolhidos e caminhar no mundo espiritual com mais facilidade. Porque nesse livro aqui, o irmão Jacó, mesmo com todo o conhecimento, ele teve muita dificuldade nesse momento aqui, que ele passou pela perturbação. Então, o livro, no começo, uma grande parte do livro, passa exatamente essa visão do irmão Jacó no mundo espiritual, com todas as dificuldades que ele encontrou conhecendo o espiritismo. Então, vamos focar nesse processo aqui, mas perguntar para nós mesmos. Essa é uma autoavaliação. Será que realmente, se eu morrer agora, eu vou estar preparada para o mundo espiritual, entendendo, sabendo que tudo que vai acontecer na realidade? E mais do que isso, como estão os nossos apegos? Porque, veja muito bem, ele coloca isso daí, e isso daqui é uma coisa importante. Para a gente passar para o mundo espiritual, a gente vai ter uma dificuldade, principalmente por um fator, o fator do apego, o excesso do apego. Então, a gente vai pensar assim, antes de eu começar o tema, a gente está conversando tudo isso para a gente repensar e estudar com mais foco. Veja, o André Luiz, quando desencarna, ele passa por todos os seus processos de perturbação, todo aquele caminho que eu aconselho a todos a olharem
Eu fiz isso, né? Esse exercício, eu revi o primeiro filme, porque veio agora o segundo, então a gente precisa estar bem entendendo o passo a passo da situação. Mas veja, o André Luiz, ele teve uma grande dificuldade no mundo espiritual para passar o seu processo de entender o corpo lá, né? O corpo perispiritual. Depois ele entende, ele se evolui, ele já está ajudando, ele está auxiliando. E aí os espíritos falam assim, agora você está pronto para ir voltar à sua casa. E ele volta para a casa dele. Então, quando você vê o filme, é exatamente isso que acontece. Quando ele olha a casa dele, ele viu móveis, mudança de móveis, mudança de colocações das coisas, já ficou ressabiado. Porém, quando ele viu a mulher, as filhas dele já moças, se assustou, mas quando ele viu a mulher dele com outro marido, reacendeu os ciúmes, que é uma animalidade nossa, é o apego. Reacendeu essas paixões que a gente ainda tem, e ele se sentiu... E é interessante que o filme coloca, assim, muito, muito rico essa colocação da filmagem que se faz. Ele já está no momento elevado, já está no final do livro, né? Então, ele já está no momento que ele já entendeu a vida espiritual. Mas quando ele vê a mulher dele com outro marido e tratando do marido que estava doente, ele reacendeu essa parte instintiva das viciações, da animalidade. Então, ele regrediu. Quando ele regride, a filmagem foi interessante. Ele saiu de um ponto da casa que ele estava, na casa dele, e aí ele entra novamente no vale, né? No vale do umbral. Então, a simbologia é interessante porque a mente do sujeito sai da felicidade, de uma elevação, para a regressão, né? Porque tudo está no nosso pensamento. Então, essa ideia levou ele para trás. Ele passou a ter ciúmes, a ter vingança, a todos os sentimentos das viciações, da animalidade, dos instintos. E aí mas só que ele já estava mais entendido, então ele conseguiu se reconstituir e, pelo contrário, então ele retornou e conseguiu até ajudar o marido da ex-esposa dele. Então, essa situação, a gente percebe que é a nossa posição mesmo ainda aqui no planeta de pensamentos viciosos, de endurecidos, que estão atávicos, né? Vêm de outras encarnações e a gente precisa dissolver isso, e por isso que eu fiz a pergunta, como estaríamos nós aí agora com os nossos apegos, apego à família, que somos muito ainda, e não é uma coisa fácil, não estou dizendo que é fácil. O próprio irmão Jacó vai ter muita dificuldade dessa separação, né, da família e das situações que a gente vai conversar um pouquinho sobre essa introdução do livro, que é interessante. Então, esse caminho aqui da perturbação, a gente vai ler aqui o que Kardec pergunta para os espíritos, na questão 163. A alma, ao deixar o corpo, tem imediatamente consciência de si mesma? E os espíritos respondem, consciência imediata não é bem o termo. Ela fica durante algum tempo em perturbação. Esse ponto aí de perturbação é que a gente vai esmiuçar. O que seria isso? O que acontece quando o corpo fenece e vai para o mundo espiritual? O indivíduo que não tem o conhecimento disso, a gente vai ter... É muito mais difícil, né? Essa passagem é mais difícil para ele se perceber. Então, portanto, ele vai ficar algum tempo ou dormindo, ou vai ficar perdido. Cada um tem uma... Nós que já conhecemos, como o próprio irmão Jacó, já conhecia o cordão, e ele vai dizer todos os sintomas, a gente vai lendo ali algumas partes para você ver como somos nós, né?
Mas aqui, lógico que no Livro dos Espíritos está na generalidade. Na generalidade, a consciência imediata não é bem o termo, não tem consciência. Ele fica aqui como enoviado do pensamento, ele não sabe exatamente o que está acontecendo, e isso de um modo geral, dependendo do estado moral, óbvio. Por que depende do estado moral? Porque se você já conhece, já tem mais facilidade de se entender enquanto espírito. Se você não conhece, aí a dificuldade é grande, né? E vai ficar algum tempo em perturbação. Depende de que esse algum tempo? Do seu estado moral. E é por isso aqui o evangelho de hoje cabe muito, né? Porque depende da gente sair desse instinto para o estado do amor. O amor na plenitude, ainda para nós, é difícil. Ainda não temos conhecimento, ainda não temos domínio desse amor na plenitude. Mas estamos no exercício, a gente treina na família, inicialmente, né? Nosso projeto é esse, na família a gente treina amor. Mas a gente ainda tem esse amor muito, né, de posse, e não é esse o amor que Jesus está nos propondo, né? O amor é pela humanidade. Então, esse é o amor na plenitude que nós teremos quando formos perfeitos. Mas aqui nós estamos no exercício e a gente vai ter mais dificuldade porque ainda estamos naquele apego, nas viciações, nos instintos. Então, a lei de amor é uma sequência. Por isso que ele vai falar, ele fica durante algum tempo em perturbação, depende de cada um. Se você já tem o conhecimento e já está tão melhor, já está no esforço, né, efetivo de sentimento, de verdade, como ele fala aqui na lei do amor, no início, na sua origem, você tem instinto, né? Mais avançado e corrompido, aí vai usar as sensações da vida. Né? O instinto é lá na animalidade. Depois você usa as sensações, eu quero ter prazeres, né? Isso daí é a sequência mesmo, é o caminho. Mas depois você vai buscar o amor purificado de sentimento. Então, esse caminho é que você vai ter essa facilidade. Tem espíritos que a perturbação é praticamente zerada. Aura Celeste, Sanson, foram espíritos que revelam no Céu e Inferno que foi fácil. Eles mesmos cortaram o fluido, a Aura Celeste ela mesma cortou, o Sanson ele teve pouco tempo de perturbação, outros espíritos têm mais dificuldade, tem amigos que vão auxiliar essa separação do corpo. Enfim, vamos ver o que Obras Póstumas nos fala aqui. Ele fala o seguinte: a morte espiritual. Esse é o tema de Obras Póstumas. No momento da morte corporal, vemos o espírito entrar em perturbação e perder a consciência de si mesmo, de maneira que ele nunca é testemunha do último suspiro do seu corpo. Pouco a pouco, a perturbação se dissipa e o espírito se reconhece como homem e sai de um sono profundo. Sua primeira sensação é a da libertação do seu fardo carnal. Então, eu acho belíssimo isso. Porque a gente ter esse daí, a gente está vendo de um espírito que vai ser uma sequência, né? Não falou o tempo de cada um. Mas o objetivo é esse mesmo, é sair desse fardo carnal, porque os espíritos nos falam quanto é prazeroso essa liberdade do corpo que a gente valoriza tanto aqui na Terra, esse fardo carnal que Kardec está colocando ali, que é um fardo, é muito denso, é muito pesado, diminui as sensibilidades, diminui a visão, diminui a audição, o corpo físico, né? É um abafador, eles falam. E a gente valoriza tanto, não quer morrer de jeito nenhum. Mas, enquanto em espírito, os espíritos têm
eles são muito fluidos, então eles podem sair, eles têm umas sensações e pensamentos, continua e uma dilatação muito grande. Então, sair do fardo carnal é prazeroso, obviamente que é um processo, é um caminho e que cabe a nós. Agora, né, estar bem para morrer bem. Então, a gente vai continuar aqui, já entendemos aqui que a morte ele vai entrar em perturbação e, de um modo geral, ele perde a consciência de si mesmo. Essa perda de consciência de si mesmo vai acontecer porque ele fica num estado ele não entende, então ele perde mesmo a consciência de si mesmo. Isso daí pode ser longo, e a gente vê nas mesas de desobsessão muitos espíritos que continuam nesse estado durante até séculos, né? Pode variar de semanas, de dias, de horas, né? É raro também, né? Mas pode acontecer, mas normalmente fica algum tempo nesse estado de perturbação. Agora, imaginemos um suicida, por exemplo. Um suicida fica num estado de perturbação durante muito tempo. Esse estado de perturbação é grave, porque ele continua sem entender o que acontece, ele perde a consciência de si mesmo, mas como ele ainda tem muito fluido, porque ele cortou a vida com uma intensidade ainda de fluido, ele tem sente muita dor e todas as sensações do corpo físico. Então, esse estado de perturbação do suicida, dimensionado 100 vezes maior. É muito sério por conta disso, né? Porque a pessoa que morre pelo desgaste do fluido, ela já sente uma dificuldade nesse processo de perturbação. Mas o desgaste do fluido facilita. Mas o suicida é mais grave, e realmente é muito mais grave, porque ele está em intensidade ainda de capacidade fluídica, e por isso ele sente todo o corpo e com todas as dores. Então, se ele provocou um suicídio por um tiro, ele vai sentir todas as dores e sangue correndo e etc. Né? Então, é um processo que a gente tem que pensar. Né, a dor orar bastante, né, por esses espíritos, que é um grande sofrimento. Então, vamos ver aqui o que nos fala o Céu e Inferno sobre a passagem. É no capítulo 1, no item 6, que a gente vai analisar. Na passagem da vida corporal para a vida espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de importância capital, o da perturbação. Nesse momento, a alma experimenta um entorpecimento que paralisa momentaneamente suas faculdades e neutraliza, pelo menos em parte, as sensações. Ela está, por assim dizer, cataleptizada, de maneira que quase nunca é testemunha consciente do seu último suspiro. A perturbação, portanto, pode ser considerada como um estado normal no instante da morte. Sua duração é indeterminada, ela varia de algumas horas a alguns anos. À medida que ela se dissipa, a alma fica na situação de um homem que sai de um sono profundo. As ideias são confusas, vagas, incertas. Vê como se o fizesse através de um nevoeiro. Pouco a pouco, a visão vai se aclarando, a memória retorna e a alma se reconhece. Então, aqui eu acho que o Kardec deu a definição na íntegra, né? Aqui a gente define a perturbação exatamente assim. Um entorpecimento, acontece isso, ela perde, e como catalepsia, ele fica paralisado. A gente está lembrando lá de que é a catalepsia. É o indivíduo que morreu,
Só que ele está paralisado, ele não consegue raciocinar, ele não consegue ter ação, reação, né? Então, a catalepsia é aquele estado de paralisação e ela é considerada um estado normal no instante da morte. Então, vejamos, vamos pensar sobre essa questão. É uma questão interessante, que é um estado normal, quase todos os espíritos vão passar por isso. Precisa saber qual é o seu estado moral, se ele vai ser mais tempo ou menos tempo, depende do conhecimento do estado moral do sujeito, né? E de todo o seu apoio, a rede de apoio. Já pensou sobre isso? A sua rede de apoio no mundo espiritual para ajudar esse momento aí, que é um momento difícil, é um momento que precisa de auxílio. Qual é a sua rede de apoio exatamente? Qual é a sintonia que você faz agora para ser auxiliado nesse momento da passagem, nesse momento da perturbação, né? É interessante que no livro Voltei, o autor vai revelar esse momento que ele percebe enquanto já desencarnado, mas ele está ali muito próximo ainda do corpo, ainda não está cortado o cordão fluídico dele, e ele percebe todo o problema, a situação no seu sepultamento. As conversas, os risos, quem fala mal, quem fala bem, ele tem essa percepção. E eu vejo assim uma grande realidade na nossa vivência em sepultamentos, onde as pessoas começam no final a conversação. Isso daí aumenta a dificuldade dessa passagem. Essa passagem precisa ser com concentração, com prece, com auxílio em favor ao espírito que está nesse processo, que é um processo difícil. E quantas vezes a gente vai em alguns sepultamentos com aquelas multidões e eu fico imaginando assim, esses artistas que causam comoção na sua desencarnação. Eu fico imaginando tanto se ele tem auxílio no plano espiritual, obviamente ele vai ser acolhido e vai ser retirado às vezes para ele não perceber aquela comoção, aquele choro convulsivo, que muitas vezes, todas as vezes que morre um espírito assim, né, conhecido por vários motivos, né? Então tem comoção, eu fico sempre preocupada com aquele espírito que está percebendo essa situação sem entender e está nesse processo de perturbação aí, mas incomoda muito, atrapalha a passagem a passagem dele. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade nesse momento, nos sepultamentos. Esse livro aqui, que eu estava nos referindo, Voltei, ele vai falar exatamente isso, que ele percebe um grupinho que está conversando, conversas políticas, e aí eles baixam, na conversa entre eles, baixam a vibração, isso no sepultamento, veja. Ele revela assim, que eu comecei a ler o livro mais detalhadamente, que às vezes a gente lê assim e não presta atenção. Ele revela, por exemplo, que no sepultamento, lá no cemitério, tinha muitos espíritos obsessores. E a conversa no sepultamento, que falavam de política, que baixava a vibração dele, muitos encarnados que estavam ali naquela conversação estavam sendo intuídos pelos obsessores, para aumentar o palavreado, para entrar nessa fase das nossas viciações, dos instintos que a gente estava se referindo aqui na lei de amor. Então, é muito cuidado que a gente tem que ter. Esse conhecimento é um conhecimento que liberta, né? Livro dos Espíritos. Mas a gente tem que ter um aprofundamento moral
nessas questões, porque se você lê isso aqui de passagem ou passando, você não levanta todas as possibilidades que a gente, na vivência, muitas vezes não tem esse cuidado de perceber que é um momento muito, muito especial para o espírito e que a gente precisa ter mais respeito e misericórdia nesse momento para auxiliar, nunca atrasar. Auxiliar como? Com prece, com bom pensamento, vibrando a favor, né? Então, esse estudo aqui é um estudo especial para a gente repensar a nossa situação enquanto encarnado, e do outro que está no desencarne, no processo dele, e ele vai sentindo o momento da passagem, ele vai sentindo, ele vai percebendo que já o espírito já se afasta, e a gente ali tem que estar dando auxílio, né? Auxílio, nunca atrapalhando o processo, tá? Então, vamos andar um pouquinho para frente, depois a gente vai ler algumas passagens do Voltaire. Trouxemos aqui a questão 319, um pouquinho mais para frente. Visto que o espírito já viveu a vida espiritual antes da sua encarnação, a que se deve esse espanto ao reingressar no mundo dos espíritos? Já vivemos outras vidas, já sabemos que como morre, né? Vocês podem pensar isso. Pô, mas por que a gente tem tanta dúvida? É tudo novo? A gente já não morreu outras vezes? Temos a certeza disso. E por que a gente ainda tem esses pensamentos assim, dificuldade? Porque você já encarnou tantas vezes, desencarnou, encarnou, já viveu essa situação. E os espíritos nos falam assim: isso é apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação que se segue ao despertar. Mais tarde ele se reconhece perfeitamente à proporção que a lembrança do passado lhe volta e que a impressão da vida terrestre se apaga. E os espíritos nos falam isso, a gente vai passar. Por quê? Porque tem esquecimento do passado, a gente sabe que enquanto a gente... Para que a gente tem esquecimento do passado? É para a gente aprender uma nova forma, né? Imagina se a gente tivesse todas as lembranças do passado, e aí eu vou repetir o que eu já fiz, porque o objetivo da encarnação e da reencarnação é você fazer cada vez melhor. E se a gente tiver conhecimento, muitas vezes a gente vai continuar naquela... E quantas vezes a gente, de fato, continua, né? Naquela mesma... repetindo os erros, e por isso a gente precisa reencarnar tantas vezes. Essa oportunidade da encarnação é justamente para a gente fazer melhor. Então, você tem esquecimento do passado. E essa perturbação, mesmo para quem já morreu diversas vezes, como todos nós, vai ser passado para todos nós. Primeiro que tem esquecimento do passado e porque esse momento do desenlace é um momento que é uma passagem de um corpo para outro corpo. Esse momento é um momento de adaptação à nova realidade. Essa adaptação vai acontecer com alguma dificuldade de passar de um corpo para outro corpo, né? Corpo físico, agora só no corpo espiritual, e esse momento vai ser vivenciado por todos, independente de quantas vezes você já conheceu aquela situação, né? Ocorre sim, mais uma vez registrando isso, que a gente sabendo e conhecendo o fenômeno em si, logicamente que vai facilitar, né? E nada é esquecido de fato, né? Está tudo na nossa memória, na consciência da nossa memória. Mas como diz lá no Evangelho, no capítulo 11, no item 10, o espírito irmão, nos assevera o seguinte: nós temos toda a consciência. A consciência já está gravada na nossa memória, né? Que foi dada por Deus, né? A consciência é divina. Estamos ali construindo esse caminho. Mas muitas vezes a gente, pelas nossas
volta dos instintos, da ignorância, etc., a gente embota essa realidade do mundo que a gente já sabe das verdades espirituais. E só a sombra do remorso, ele segue assim, na mensagem do irmão, né, lá no Evangelho, só a sombra do remorso é que vai despertar novamente aquela consciência que já está dentro da nossa visão, que é a visão divina, né, dentro de nós, nas diversas encarnações. Então a gente precisa, muitas vezes, ter uma sombra de remorso, uma sombra de arrependimento para a gente avançar. Aí a gente acorda a nossa consciência e quer buscar o caminho, né? O caminho da evolução. Então, olha, essa não acreditei, não, acho que não é isso não. Eu queria mostrar qual era o Evangelho, mas não é isso não. Acho que é 13. Acho que é 13. Que é a vossa mão esquerda. 13. Olha, eu vou ler aqui esse pedacinho. Isso aqui me marca, sabe? Eu gosto desse pontinho aqui. É o 13, 10. Ele fala assim, é um irmão, um espírito protetor em Lyon. Ele diz assim, ó, Deus, porém, em sua misericórdia infinita, colocou no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Escutai-a, porque ela só vos dará bons conselhos. Às vezes, podereis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Então, ela se cala, e ficai seguros de que a pobre consciência desprezada se fará ouvir no momento em que a deixardes perceber a sombra do remorso. É isso que a gente, esse ponto aqui que eu acho tão profundo, essa fala do espírito protetor, que ele vai dizer assim, nós já temos a consciência que Deus colocou no nosso coração, mas o que a gente faz? A gente deixa entorpecer, né? Pela nosso caminho aí ainda das viciações. Mas quando que a gente vai deixar essa consciência que já está tudo marcado ali nas nossas vivências anteriores e saber o que é o certo? Ainda tem isso. Saber qual é o caminho do bem, né? Porque Deus já colocou ali o caminho. Mas o que vai acontecer? Somente quando tiver a sombra do remorso. Aí a gente acorda e quer avançar. É esse caminho que a gente vai estudar mais para frente, esse desejo e essas escolhas de prova. Você chega lá no mundo espiritual, acorda para o seu espírito, para você ver, aí você começa a rememorar o que você deixou de fazer e deseja ardentemente ser melhor. Esse desejo é um impulso muito grande, às vezes até a gente atropela isso. Vou fazer um parênteses aqui. No livro Memórias do Suicida, a gente tem uma observação lá de um réprobo, que é o Mário Sobral, que essa marca que ele fala aqui, olha, a sombra do remorso. Então, ele saiu do mundo espiritual matando a mulher, a amante, e a ele mesmo, né? Ele estrangulou a mulher e depois ele se matou. E ele chega lá como suicida, passa por todo o processo, todo esclarecimento, e ele percebe que é o mal que ele fez para ele e arrependimento pela mulher, e esse arrependimento foi tão sério que ele quis encarnar rapidamente. Não precisava, ele precisava ter um caminho para reencarnar com mais tranquilidade, mais conhecimento, mais preparado para essa encarnação. Mas essa sombra desse remorso que eu estou querendo falar aqui é tão grande que ele reencarna, eu quero reencarnar de qualquer jeito, e ele via a mão dele como o causador dessa dor que ele provocou na amante, que ele estrangulou a mulher, e ele reencarna sem necessidade, observação para isso, porque ele não precisava reencarnar nessa expiação dolorosa de vir sem as mãos. E
essa questão, então, é esse despertar, né? E segue no despertar, como aqui a questão 319 está dizendo. Você vai ter perturbação. Ele vai seguir no seu despertar. Agora, como será o seu despertar? Ele vai ser mais tarde, ele vai se reconhecer, obviamente. Isso daí a gente sabe que a gente vai passar, mas a gente tem que acelerar, já perdemos bastante tempo, né? Isso aí é um cuidado que a gente... Essa pergunta para nós mesmos, né? Eu quero continuar repetindo, ou eu vou andar mais para frente rápido? Só tem um caminho, né? Não tem um caminho que não passa na frente. Não dá para furar fila. O caminho é, né, o autoconhecimento e a melhora mesmo. Então, a gente tem que estudar, mais do que estudar, usar esses conhecimentos para acelerar nosso processo pelo caminho evolutivo. A questão 327, o espírito assiste ao seu enterro? Olha que o Kardec faz essa pergunta, o espírito assiste ao seu enterro, e aí ele fala assim, frequentemente assiste, mas algumas vezes não percebe o que se passa e ainda está perturbado. Depende do espírito, muitas vezes ele assiste o enterro, muitas vezes ele consegue ver a decomposição do corpo e essa situação é bem difícil. No livro aqui do Voltei, o irmão Jacó coloca que ele desencarnou, ele estava acompanhado simplesmente do Dr. Bezerra, ninguém mais ou menos, ele estava acompanhando o Dr. Bezerra. Então, ele estava bem acompanhado, apesar de que ele teve toda a situação aqui da perturbação. Mas há um momento no livro que ele se refere a essa questão aqui do enterro. Ele passou por todo o processo, ainda estava com cordão fluídico, ainda não tinha sido cortado o cordão fluídico, e ele está no enterro, ele percebe toda essa movimentação que eu acabei de falar para vocês, da conversação, dos espíritos, ele percebe isso, dos espíritos obsessores incitando a fala grosseira e viciosa, e tem um momento que o cortejo vai para o enterro propriamente dito. Né? Primeiro ele estava lá no sepultamento, mas depois ele vai para o enterro. Nesse momento, a vontade dele é de ver o corpo dele enterrar. E os mentores, o assistente, tinha uma irmã, que era inclusive filha dele, e o doutor Bezerra fala, não, você não pode ir ao seu enterro agora, porque imaginemos isso, você vai ver o corpo que você habitou, né? Uma quantidade de anos, entrar já em falência e decomposição e ser enterrado. Isso diminuiria a vibração desse espírito que já estava em perturbação, e dificultar muito mais a elevação dele e essa passagem dele. Então, perceba que a gente tem que se conhecer muito bem, ser bem amparado, e para isso a gente precisa estar preparado. Né? Então, olha que importância, eu reputo esse ponto aí, essa coisa aqui que a gente está analisando todos os meandros, fundamental para a gente, que a gente vai morrer, né, amigos? Isso é inexorável, né? Então, que a gente possa morrer bem. Bom dia, então, para o pessoal que está aí, Sandra, Ana Patrícia, minha amiga, que está sempre aí junto com a gente. A Nalva, obrigada, Nalva, obrigada a esse pessoal que está vibrando aí pela gente. A gente agradece muito a participação de todo mundo. Então, a gente está nesse ponto aqui. Vamos falar um pouquinho do livro que a gente está conversando? Voltei. Olha lá, vou ler alguns pedaços aqui, porque o livro é imperdível, hein, gente? Não deixe de ler, não, porque essa é a passagem nossa, né? Nós que já trabalhamos muitas vezes
intensamente dentro da casa espírita, né? Já achando que já está sabendo quase tudo, né? E está sempre muito bem sintonizada, mas muitas vezes a gente vai ter decepções. Então vamos prestar atenção, porque a gente precisa se preparar, né? Então no capítulo 5 ele vai falar sobre ele já está no desencarnando, né? Ele já está aqui, olha, em muitas ocasiões ele fala, né? Porque eu já falei para vocês que ele era um trabalhador da casa espírita. Muitas ocasiões colaborei nos serviços de socorro aos recém-desencarnados, mormente nas preces memorativas, mas estava longe de calcular as lutas de um morto. Olha isso. Amargurado e aflito, qual me achava, ponderei os sofrimentos dos que abandonam a experiência física sem qualquer preparação. Se eu, que consagrara longos anos aos estudos espiritualistas, encontrava óbices tão grandes que não ocorreria aos homens comuns que não cogitavam dos problemas relativos à alma. Ali, à frente dos meus próprios amigos, sentia-me num torvelinho de contraditórias sensações. Para quem apelar? Eu achei essa pergunta fundamental para a gente. Gente, para quem apelar? A gente tem que se preparar para isso, né? Para quem que eu vou buscar? Para quem que eu vou apelar, hein, na hora que desse momento? E aí ele segue no outro título, chamado Atenções Perturbadoras. Fala assim, Marta, que foi a filha dele, afagou-me a cabeça, já está desencarnada, exausta, e pediu-me calma. Esclareceu que as dificuldades eram justas. Muita gente se despede do mundo carnal sem obstáculos e sem desagradáveis incidentes. Inúmeras almas dormem longuíssimos anos, outras nada percebem na inconsciência infantil em que vazam as impressões. Então ela está ainda apagada, não sabe exatamente o que está acontecendo e fica parada na casa dela, ela fica parada na rua, anda no metrô, já ouvi casos assim, casos de perturbação, porque ele não sabe ainda que está, então ele fica como uma criança andando, por que não me responde? Mas ele está perturbado mesmo, né? Comigo, porém, a situação se modificava. Adestrara a mente para enfrentar a grande transição no campo de serviço ativo a que me dedicara. Convivera com os problemas do espírito durante muito tempo em esforço diário. Fizera relações extensas entre encarnados e desencarnados, e não poderia evitar que, perante o corpo inerte, se concentrasse em manifestações mentais heterogêneas. Olha isso. As manifestações mentais, elas não ficam retilíneas, não dá para o sujeito, e é o que ele fala, ele não fica com um pensamento controlado, ele fica perdido, né? Catalepsia, como disse Kardec. Nem todos os pensamentos ali consagrados traduziam amor e auxílio fraternais. As opiniões a meu respeito, essas são as conversas no velório, hein? As opiniões a meu respeito divergiam entre si, formando correntes de forças menos simpáticas. Olha a responsabilidade, como já falei aqui, a gente já conversou sobre isso, no velório. E são essas forças, força menos simpática, porque muitas vezes o indivíduo ali naquele pensamento vai emitir um fluido que antagoniza com o fluido que ele está precisando para passagem. Então, é interessante até que o espírito, de repente, no velório, fique sozinho mesmo, para ele ter os acompanhantes espirituais e não ficar naquela volúpia das pessoas chorando, em desespero.
Eu já falei isso, mas vou falar uma outra vez. Eu, há pouco tempo atrás, eu fui ao velório de uma criança, né, de 11 anos, e é bem difícil, né, a gente imaginar uma situação dessa, uma criança saudável que morreu muito de repente. Em uma semana a criança desencarnou, e a família, a mãe estava mais equilibrada, mas o pai abria assim o corpo da criança, até porque ele não quis doar o corpo, então não quis doar os corpos, os órgãos. Então ele abria a roupa da menina para ver o corpo, se tinham tirado, se estava cortado, porque ele estava num desespero tamanho. E eu fiquei impressionada com o desespero desse pai. Mas as pessoas, o cemitério, estavam numa situação tão deprimente que para mim só me cabia rezar, porque era uma coisa que era, sim, não dava nem para descrever. O ambiente não tem como um espírito se ter pacificado nesse processo, naquele ambiente ali. Então a gente tem que pensar sobre isso, né? Tem que pensar. Eu sei que é um momento muito difícil, uma criança, foi toda uma comunidade lá, e, enfim, né? Era uma situação bem deprimente, mas a gente tem que pensar sobre isso, nós que já temos conhecimento. Vamos continuar aqui a fala do irmão Jacó. As opiniões a meu respeito, alguns conhecidos me atiravam flores que eu não merecia, ao passo que outros me crivavam de espinhos dilacerantes. Situava-me, pois, num quadro de impressões complexas. As informações procediam da filha querida em suaves esclarecimentos. Acrescentou que não devia preocupar-me em excesso. A perturbação era passageira. Então, tinha um espírito amigo que falava, você está num processo de perturbação, mas vai passar. Calma. Então, era uma sintonia que ele já fez no trabalho que ele exerceu de caridade, né? Quando se dissipassem as atenções centralizadas ao funeral, respiraria contente. Isso é a filha que está falando para ele. Contrafeito, registrei as explicações, meditando no ensinamento que recebia. A vida real, para mim, agora, era do espírito. Aqui começava com a extinção da carcaça física. E aí ele vai seguindo, e aí eu vou ler mais um pedaço aqui do outro capítulo, que ele fala assim, desligado, enfim. Aí ele já vai sendo desligado. Mas alguns instantes escoaram difíceis quando inopinado abalo me revolveu o ser. Olha só, o corte do fluido, do cordão fluido, tem um abalo. Supus haver sido projetado a enorme distância. O irmão Andrade e Marta, são os espíritos que estão ajudando, naturalmente prevenidos, ampararam-me com mais força. Então, esse corte do cordão fluídico, sabemos agora que acontece aqui um abalo, que ele fala assim, olha, fui projetado, sendo como foi projetado a enorme distância, então foi seguro pelos irmãos ali, espíritos amigos. Olha que coisa importante essas revelações, né? E ele segue assim, confesso que o choque me assaltou com tão grande violência que julguei chegado o momento de outra morte. Dentro em pouco, no entanto, o coração se refez, equilibrou-se a respiração e Bezerra surgiu, sorridente, a indagar se o desligamento ocorrera normal. Olha que espírito que veio ajudar nesse desligamento, hein? Abraçaram-me os três, satisfeitos. E vamos seguir aqui. Explicou-me o respeitável benfeitor que, até ali, meu corpo espiritual fora como um balão cativo, mas doravante disporia de real liberdade interior.
pensaria com clareza. Olha, presta atenção para isso, porque como é o espírito, que a gente acha que é o máximo aqui encarnado, mas olha aí, espírito. Pensaria com clareza, movimentar-me-ia sem obstáculos e deteria faculdades mais precisas. Com efeito, não obstante sentir-me enfraquecido, sonolento, guardava mais segurança. Meus olhos e ouvidos, principalmente, registravam imagens e sons com relativa exatidão. Isso ele já está, né, cortado o cordão fluídico. As perturbações de hora não me afetavam com intensidade de minutos antes. Já está mais liberto. Esclareceu Bezerra que, na maioria dos casos, não seria possível libertar os desencarnados tão apressadamente e que a rápida solução do problema liberatório dependia de grande parte da vida mental e dos ideais a que se liga o homem na experiência terrestre. Esse é um ponto que Bezerra está esclarecendo e que a gente tem que rever na nossa vivência do dia a dia, né? Isso aí é um convite muito sério e muito importante, né? Recomendou-me observar por mim mesmo as transformações de que era objeto. Examinei com atenção e reparei efetivamente que no íntimo me achava fortalecido e remoçado, sem a carga das mazelas fisiológicas. E esse remoçar é interessante porque os espíritos se apresentam aos médiuns realmente mais remoçados, de uma maneira mais elevada, e realmente a aparência do perispírito vai ficar mais remoçado, porque ele já está sem aquele peso, né, como ele falou aqui, do corpo físico. Conseguia locomover-me sem auxílio, embora imperfeitamente. Inalava o ar com alegria e Marta notou que meu júbilo seria maior e minha sensação de leveza mais fascinante quando eu pudesse respirar o oxigênio de cima, qual nadador que bebe a água cristalina da corrente purificada distante do tisnado líquido das margens. Então, é assim, o espírito, quando ele se eleva, ele vai ter essa facilidade e a respiração no mundo espiritual de maneira mais, né, cristalina, vamos dizer assim, né? Francamente, a morte do corpo fora milagroso banho de rejuvenescimento. Sentia-me alegre, robusto e feliz. Readquirindo minhas possibilidades de analisar com exatidão, passei a refletir nos problemas de ordem material. Aí ele vai começar a pensar, e aí? Está acontecendo no ordem material. Como fixaria o futuro doméstico? A mulher, a família. E aí? Começou a ter esse pensamento. E agora? Que providências mobilizar a favor deles? E aí o Bezerra percebeu que se passava, bateu nos ombros dele, amigavelmente aconselhou. Você conhece agora mais que nunca o poder do pensamento. Procure o alto. Eita, está diminuindo aqui minha luz. Acho que minha bateria vai acabar, Senhor. Espero que não. Mas eu teria que pegar minha bateria. Ai, Senhor, eu mudei de lugar e não trouxe. Como estamos aqui? Temos 27 minutos restantes. Opa! Então tá bom demais. Vamos lá. Em dificuldades, reajustado, notei que podia enfrentar os conflitos na hora sem embaraços de vulto. O irmão Andrade, entendi, está falando para vai ter economia de bateria. O irmão Andrade acentuou que, livre dos últimos remanescentes do corpo carnal, eu conseguiria aproximar-me dos amigos sem choques de maior importância, aconselhando, porém,
a não me avizinhar em demasia das vísceras cadavéricas em cuja contemplação talvez fosse acometido de impressões desequilibrantes, que eu acabei de falar. Então, não vai ver seus despojos, porque vai ter, a Kátia está falando ali, essa respiração é semelhante à do encarnado ou é a força de expressão? Kátia, no mundo espiritual, lógico que você não vai ter mais um pulmão, mas todas as sensações são físicas mesmo, no momento aqui que ele está, só que quando ele está indo no estado espiritual mais elevado, ele não precisa ter toda essa movimentação, obviamente que é uma figura, né? A gente vai ter outro tipo de órgãos que são quintessenciados, o ar é quintessenciado, é matéria sim, só que ela tem, tá em perispírito, o perispírito é físico, é material e ele vai ter não exatamente a célula, o tecido, exatamente como está aqui na carne, mas é uma matéria quintessenciada, muito fluida e muito leve, e ele vai precisar, sim, continuar nesse processo. Quando ele estiver mais elevado, aí é outro processo. Mas o começo é assim mesmo, como se fosse encarnado. Só que é matéria quintessenciada. Então, é semelhante, mas num outro conhecimento que a gente ainda não tem. A bateria está acabando, senhor. Tavares, meu amigo, fala um pouquinho aí que eu vou pegar o meu fio ali, que a gente ainda tem 20 minutos e está acabando minha bateria, senhor. Tá certo. Muito bom dia. E aí, você falando, eu estava aqui conjecturando com os meus botões na questão, acho que é 152, que é a primeira questão, da possibilidade de perturbação. Então, essa perturbação, ela existe. E aí você trouxe 2 livros, um interessante, a história do irmão Jacó, do Frederico Fidjian, que inclusive é o maior estrangeiro, né, do Brasil, é o maior brasileiro de fora do Brasil, ele recebe esse título como um grande incentivador da arte, da cultura, e lógico, do espiritismo aí a nível do Rio de Janeiro e também do Brasil. Então, a perturbação que ele mesmo tendo conhecimento, ele tem. E a perturbação que depois nós conhecemos como André Luiz também teve. Só que como um tinha conhecimento e o outro não, aí vem a questão mais na frente do 165, né? Como tinha esse conhecimento, a perturbação do André Luiz levou muitos anos, mais de 10 anos, para ele perceber que tinha morrido, porque até enquanto ele achava que estava ali meio no manicômio, a céu aberto. O irmão Jacó não, sabia que tinha morrido, mas estava meio atordoado. Então, tem essas 2 perspectivas. Aquilo que você falou da licença poética, é o que a gente chama do diretor, do primeiro e do segundo filme, em que André Luiz está dentro de casa e quando vê o marido, um argentino, poderia ser até um português, mas a mulher quis logo pegar um argentino, ele ficou irritado. E quando ele sai fora de casa, ele não está mais no jardim da casa dele, sim no umbral. Uma licença poética muito, muito interessante. E quando você fala também que a filha do Frederico, o Jacó, ao acode, a Mayra, ela falou uma coisa muito interessante no primeiro programa. Ela disse assim, todos esses filmes, não é com tendência espírita, vamos dizer assim, mas que tem a coisa espiritual, o Leo. Mas o cara é norte-americano, não sabe nem que existe espiritismo. Mas ele está lá no plano espiritual, deu uma lidinha. E aí você vai ver, eu não sei se o nome do filme é Vida Além da Vida, é com Robin Williams, que ele perde os filhos no acidente, depois a esposa se suicida. E quando ele chega no plano espiritual, quem ajuda de fato e direito ele são os 2 filhos, né? Quer dizer que normalmente a gente pensa assim, não, eu sou o pai, eu que vou ajudar todo mundo, eu que vou aqui criar. E na realidade, lógico, é no final do filme que ele percebe que aquela menina nada mais é do que a filha dele e aquele rapaz que se passa por um doutor, o professor dele é o filho, né? Então você vai vendo que nessas possibilidades cinematográficas, você tem muito da doutrina espírita. Não é que sejam espíritas, mas que tem essa leitura. E essa perturbação, você falou aí do caso do Samson, da nossa querida
conterrânea, a Áurea Celeste, né? Ela mesmo cortando o cordão fluido, que seria um dever do nosso querido Bezerra de Menezes, mas também de outros, quem sabe, inúmeros que aí estiveram e que a gente não percebeu. A Ana Néria, a famosa enfermeira, né? Também dizem nos bastidores do plano espiritual que ela encarnada estava lá e, quando desencarnou, continuou fazendo o mesmo labor, com o mesmo conceito que fazia antes. Então, a perturbação é muito mais, como diz ao final da pergunta 65, os espíritos dizem, é muito mais uma questão de consciência tranquila, né, do dever cumprido. Lógico que o conhecimento exerce, e aí está provando, mesmo com toda a perturbação do nosso querido Jacó, ela foi menos danosa do que, vamos dizer assim, a perturbação que teve o nosso querido André Luiz, certo? Uhum, com certeza. Então, é um tema muito palpitante, e aquilo lá. Aí eu volto aqui, eu que sou do Colégio Salesiano, nós temos o nosso São Domingos Salvio. E lá no colégio, um padre uma vez me falou, me perguntaram, fiz essa pergunta para São Domingos Salvio, né? Que é assim, um seguidor direto do Dom Bosco, criador do Colégio Salesiano. E ele estava capinando assim as roseiras, e disse: se você morresse agora, o que é que você iria fazer? Continuaria capinando a minha roseira, fazendo o meu trabalho normal, e tudo direitinho, né? A vida além da vida, é isso mesmo, minha amiga Sandra Maria, né? Então, é um bom... Inclusive, o filme Ghost, quando você vai ver lá os créditos, é só ler, porque aquilo passa rápido, você pode passar em câmera lenta, você vai ver lá os créditos colocados por livro dos espíritos. Eles não deram tinha reparado lá, isso, legal. tá entendendo? Olha, né? Deram a estudar. E aí você vai ver que tem muitos filmes. E aí eu queria fazer uma propaganda do nosso filme Nosso Lar. Então, dona Sandra, dona Kátia, dona Nalva, Ana, né? E eu e você, quinta-feira a gente já tem que estar aqui já contando, contando assim, não pode contar tudo para o pessoal não querer ir. Mas, né, o filme foi bom, me superou a expectativa e a gente chegou lá junto. Creio que vai bombar, certo? Nas bilheterias do Brasil, já agora, dia 25, estreando o filme, é uma quinta-feira, né? Dia 25, em todo o Brasil. Já está à venda aí os ingressos, é só entrar aí na Cinemac, né? E você já entra no site, já pode também já comprar via site para evitar aquelas filas lá de momento, que com certeza serão lançados, quinta-feira sempre é dia de lançamento de outros filmes, terão outros filmes. E agora imagina se a gente realiza o sonho que na quinta-feira o que teve mais bilheteria foi o Nosso Lar. Os caras vão dizer: eita, esse tema aqui tá... Estaremos lá, com certeza. Não temos nada a ver com isso, é um problema deles lá, que tem que ter esse dinheiro para fazer o filme, nada é feito de graça, né? Isso não tem um custo de graça, mas é importante que a gente esteja lá e não vai esperar que saia pelas Netflix da vida, não. Isso é uma outra coisa para a gente ver, né? Lá daqui a 5, 6 meses, mas agora é ir para o cinema mesmo, ao vivo e a cores, né? Não vejo o horário de assistir esse filme. No cinema, Kátia, que eu entrei ontem, ele me dá uns horários, à tarde, início da tarde, 2 horas, certo? Às 16 horas e à noite, certo? Agora isso vai mudar de região para região, porque aqui a região sudeste é uma coisa, a região nordeste é outra, e assim sucessivamente. Mas o que eu vi, me davam 3 horários, início da tarde, finalzinho da tarde e uma edição à noite, tá certo? Então, era isso, minha amiga, para falar da perturbação, né? Isso, olhe bem, aí vem uma pergunta. E quando a gente nem percebe, não se perturba? Quando o quê? Quando a gente nem percebe que morreu, não se perturba. Porque tem um livro do André Luiz, certo? Que eu esqueço qual é daquele livro, daquelas séries, em que ele está na casa de uma pessoa, uma casa normal, uma casa comum, não são espíritos maus, não são espíritos obsessores, e ele chega na hora do almoço, certo? E tem as pessoas encarnadas na hora para almoçar e uma série de pessoas que o mentor identifica como se fossem parentes. Então, é o pai, é a mãe, é o tio, é um parente dali, um amigo, né, que já está no plano espiritual. E ele diz assim: esse pessoal vai comer essa comida como aí está comendo? Então, quer dizer, você não percebeu. Não instalou que você, nem para se perturbar, né? Então, isso muitas vezes é pior do que a própria perturbação, porque quando entra em perturbação,
a gente já tem mais ou menos uma noção, que ó, não estamos mais aqui, quer dizer, aí você vai procurar... E quando você passa séculos e séculos... Há uns 20 anos atrás, minha amiga Sueli, nós socorremos uma criança normal, qualquer criança, né? E quando a gente foi fazer uma investigação, ela tinha morrido fazia 2000 e poucos anos, no Egito. E naquele momento é que ela tinha percebido que não fazia mais parte lá daquele império maravilhoso. Isso aparece muito na mesa de desobsessão, muito. Está parado há séculos, às vezes fica ali ainda. Sou da época da escravatura. Meu filho, como você está aqui até hoje? Não percebeu, não se percebe enquanto espírito, né? Mas isso por conta mesmo dessa falta de conhecimento, né, Tavares? Não tenha dúvida. Tem uma fala aqui do irmão Jacó que é para a gente acordar mesmo. Ele fala assim, no capítulo 6, a passagem, com relação ao que você está falando aí. Quantas vezes julguei-me que morrer constituísse mera libertação, que a alma, ao se desvencilhar dos laços carnais, joeraria em plena atmosfera, usando as faculdades volitivas. Entretanto, se é fácil alijar o veículo físico, é muito difícil abandonar a velha morada do mundo. Lógico que ele, particularmente, é um espírito que já conhecia. Posso dizer que os elos morais são muito fortes e que os liames da carne, e se o homem não se preparou convenientemente para a renúncia dos hábitos antigos, comodidades dos sentidos corporais, demorar-se-á preso ao mesmo campo de luta em que a carne se decompõe e desaparece. Então, é isso que você está falando aí. Esse espírito, é o espírito, não é a criança. O espírito se vê como criança e não entendeu, e aí ele está preso àquele corpo. E ele vai ficar durante muito tempo, porque ele está acreditando que ele é somente aquilo. E ele continua assim. E se esse homem complicou o destino, assumindo graves compromissos à frente dos semelhantes através de ações criminosas, debater-se-á, chorará e reclamar embalde, porque as leis que mantêm coesos os astros dos céus e as células na terra lhe determinam o encarceramento nas próprias criações inferiores. São essas criações que atrasam a evolução. Então, pensemos sobre isso. Se o espírito está preso naquele corpo infantil e ele acha que ainda é uma criança durante, às vezes, séculos, ele atrasou séculos a sua evolução, a sua encarnação, sua elevação e a sua perfeição, que nós somos chamados a ser perfeitos. Seremos felizes, querendo ou não. Então, a gente tem que pensar exatamente sobre isso. Quanto tempo a gente quer permanecer nessa embotada, né? Tão ainda entorpecido a sua consciência. E aí, esse processo do conhecimento, a nós mesmos, conhecimento e querer realmente melhorar, é um projeto que a gente não pode se afastar. E agora que a gente já conhece, já ouviu falar, não precisa ser espírita não, né? Se você já ouviu falar, a sua responsabilidade vai aumentar. Então, essa criança que quer ser criança, vai ser um momento que ela vai acordar e se olhar enquanto espírito e falar, agora eu perdi tempo, perdi muito tempo, né? O Kardec é um exemplo muito grande do aproveitamento do tempo. E a gente continua perdendo muito tempo aqui, né? Ouviu, Sueli? A nossa casa aqui, Fabiana de Cristo Madeiro Pão, nós trabalhamos com desobsessão de manhã, tarde e noite. Somos considerados os louquinhos de Natal, por trabalhar com desobsessão todos os dias, manhã, tarde e noite. Mas nós temos exemplos fantásticos de como é que é variável as questões do plano espiritual para cada um. A gente pode dizer que é um universo, cada desencarne. Assim como um encarne é um universo, o desencarne é também.
Me lembro de uma, não aqui, mas noutra casa, na nossa casa-mãe, Bezerra de Menezes, em que nós estávamos iniciando e demos bom dia à entidade espiritual que estava na passividade mediúnica da nossa irmã Glória. Uma médium fantástica, se não fosse ela, eu acho que o negócio tinha degringolado. E eu digo, boa noite, meu irmão, bem-vindo. E eu me lembro bem, parece que eu estou vendo, ela virou assim para mim, muito assustada, e disse assim, você está me ouvindo? Eu estou. Eu vi o espírito, eu senti o espírito dar um pulo que ele foi bater no teto, de alegria, como se assim, você tenho certeza, tenho, estou lhe ouvindo. Ah, meu Deus, que bom. Digo, tá vendo esse cabo aqui do lado? Siga com ele. Pensa um cabo falador, vai conversar com você, não vai parar, você vai ficar chateado, vai me procurar para ele não falar mais com você, né? E foi. E uma outra, aí foi muito interessante. É sinal de que esse espírito andava por todos os lugares e ninguém dava atenção para ela, porque ela não sabia que estava morta, né? Uhum. Vibração, né? Ele louco. Né? E aí o que é que ocorre? Depois eu conversando, aí o que é que ocorre? Aí você... Não, isso é a mulher porque está com raiva, é Sueli, é Renato, que é meu amigo, mas está com raiva. Aí Sueli e Renato vão dormir e voltam para o plano espiritual. Aí entra mais ou menos na mesma sintonia, não disse? Era raiva. E aí você vai se enganando, como diz o Matheus, se enganando a si mesmo. E isso pode levar muito tempo. Um outro... Foi muito interessante. Nessa casa, não era aqui na nossa, antes de fazermos a criação dessa casa, aí o médico estava sentado, né, e o dialogador conversando, e quando a entidade deu passividade, que olhou, ele levantou numa ligeireza tão grande e fez uma saudação militar da época da Segunda Guerra Mundial, que não era os aliados, era da parte da Alemanha. Porque ele não viu, depois que ele foi entender isso na hora, a gente ficou lá, meu irmão, senta aí, vamos conversar, aquela coisa toda. O que é que ocorre? Ele era, parece que um cabo, um soldado, uma patente baixa do exército alemão, e aquele cara que estava no diálogo, parece que era um almirante, né? Um almirante da esquadra da Alemanha. Pô, aí o pobrezinho do soldado, quando se vê sentado, que vê na frente dele, ele não viu o dialogador médio, né, que estava ali, mas sim um almirante. Ele se levantou, meu amigo, na hora, e lógico, que é uma coisa... Bateu continência. Aí sempre vinha a entidade, explicava, disse, olha, né, que nosso irmão aqui, na vida passada, fez um bocado de maldade no mar, está aqui trabalhando, remando nesse mar revolto, mas o cara viu, foi o almirante, não foi o nosso irmão Frei, que estava aqui simplesmente trabalhando para recuperar o tempo perdido. Então, essa perturbação é algo que vai além do imaginável, né? Verdade. A gente tem que tomar posse desse conhecimento, que é libertador mesmo aqui. O irmão Jacó vai nos reafirmando para você se liberta desse... Ele acaba falando sobre isso. Livremo-nos dos débitos para que não venhamos a mergulhar no resgate laborioso, corrijamos o erro enquanto a hora é favorável, evitando a retificação muita vez dolorosa. Você falando em hora, deixa eu lhe chamar, porque eu sei que você tem um trabalho maravilhoso. A gente já está em cima da hora, vamos encerrar um pouquinho antes, para dar tempo de você sair aí na carreirinha, como diz o outro, para ir para... Vou correndo para o centro, que eu tenho trabalho ainda tenho que pegar as amigas, vamos fazer a nossa prece, um agradecimento muito grande às amigas que estiveram conosco, a você, Tavares, e, acima de tudo, a Deus e Jesus, os nossos amigos espirituais que sempre estão aqui velando por nós. Muita gratidão. Graças a Deus, acima de tudo. Graças a Jesus, nosso irmão maior, nosso condutor da nossa jornada espiritual, com muita energia, com muita força, que ele continua nos impulsionando, continua vibrando por cada um de nós, colocando esses trabalhadores junto a nós, nos incentivando a seguir a nossa jornada, mas mais seguros, uma vez que já detendo o conhecimento aumenta a nossa responsabilidade, mas a certeza
desses espíritos amigos junto a nós sempre é um alento e nos dá certamente uma importância que a gente tenha nessa encarnação a obediência às leis de Deus e a resignação a tudo que a gente escolheu passar nessa encarnação, e sabemos que sempre será uma prova, muitas vezes difícil, com sofrimento, às vezes com dor, mas que a gente possa passar por essas vicissitudes na certeza de que são educativas e têm um propósito na nossa vida. Que Jesus nos permita retornemos ao nosso estudo na próxima semana com mais conhecimento e mais riqueza dessas contextualizações que sempre facilitam o nosso entendimento, mas aumentam a nossa responsabilidade. Que Jesus vibre forte com a sua paz em cada coração. Assim seja, graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.